Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá, muito bom dia, uma ótima sexta-feira para você. Que a graça e a paz do Senhor inunde a sua vida e a vida da sua família. É muito bom podermos continuar falando da palavra do Senhor nesses devocionais diários aqui na carta de Paulo aos Filipenses. Nós estamos olhando e falando da perdendo para ganhar. Nós estamos mostrando que Paulo tinha uma coluna de ganhos que agora ele considera na coluna de perdas. E a primeira que nós olhamos é que Paulo vai nos mostrar e nos apresentar que a salvação não se dá por um ritual. Depois nós olhamos e vemos que Paulo nos mostra que também a salvação não é por meio de uma raça específica, muito menos pela sua tribo, o ranqueamento dentro das tribos de Israel, talvez uma das mais importantes, como a tribo de Benjamim. E também falamos no devocional de ontem que não é pela tradição. Então temos quatro elementos aqui já na lista de Paulo, que eram elementos de ganhos, que agora Paulo passa por elementos de perdas, após ele conhecer a sublimidade de Cristo Jesus. E o que nós podemos olhar hoje é, no verso 5 ainda, que a salvação não é pela religião. Vamos olhar capítulo 3 de Filipenses, versos 5 e 6, que diz: fui circuncidado ao 8º dia. Aqui nós temos então aquilo que nós temos falado como um ritual. Sou da linhagem de Israel, aqui falando da sua raça, da tribo de Benjamim, o ranqueamento e a importância da sua tribo. Hebreu de hebreus, a sua tradição. E agora nós vemos quanto à lei, fariseu, ou seja, aqui ele fala da sua religião. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, olhando aqui para o capítulo 5 capítulo 3, parte final do verso 5, vemos que Paulo está mostrando que a salvação também não se dá pela sua religião. A sua religião não é o que lhe garante a salvação. Sua religião não é aquilo que lhe dá a garantia de que ele será salvo, de que aquilo lhe trará uma bênção específica. Paulo exercia a sua liderança judaica ao extremo. Ele era tão zeloso com aquilo que ele se tornou um fariseu. Ao Sinédrio, Paulo declarou: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Diante do rei Agripa, ele testificou: eu vivi como fariseu conforme a mais severa seita da nossa religião. Para se tornar um fariseu, era atingir o nível mais alto no judaísmo legalista devoto. Os fariseus eram extremamente dedicados à lei, incluindo o Antigo Testamento e todas as tradições que foram adicionadas a ele. Na verdade, a palavra fariseu provavelmente deriva de um verbo hebraico, Provavelmente deriva de um verbo hebraico que significa separar, ou seja, aqueles que foram separados para a lei. Veja que era assim que Paulo diz. E o termo lei não se limita ao Pentateuco ou ao Velho Testamento, mas inclui todo o sistema rabínico de prescrições. E Jesus disse que eles tinham essas tradições e eles tinham realmente substituído isso pela lei de Deus, tirado a lei de Deus e colocado isso. Não se sabe ao certo de onde surgiu essa seita, mas ela se desenvolveu e nos dias de Jesus e naqueles dias de Paulo era uma das principais. Para ser um fariseu, era ser um membro da elite, da influente elite e respeitado por todo o grupo de homens. Eles eram quem reconheciam, interpretavam, guardavam e obedeciam à lei, por assim dizer. Então Paulo, ele era assim. E agora Paulo pega esse item que para ele fora importante, a sua religião, aquilo que ele lutou, que ele batalhou, que ele se esforçou para se tornar. Agora o apóstolo Paulo diz: olha, é perda. Sai da coluna de ganhos, entra na coluna de perdas. Quando Cristo vem em nós e a sua sublimidade é tão alta nos nossos corações, meu querido amigo, meu querido irmão,
Aquilo que para nós tem grande importância, começa a perder a importância quando nós entendemos que Cristo é tudo o que precisamos. E que Ele seja sempre o centro da nossa vida. E o tudo que eu quero e o tudo que eu preciso para viver é somente Cristo. Que Ele esteja em nós, nos fortalecendo e nos guardando a cada dia. Um forte abraço, uma ótima sexta-feira. Até amanhã, com a graça do nosso Deus. Uma palavra de amor, uma palavra de